Olha aqui. Você já tá ao vivo. Tá. E aonde eu coloco pra colocar aqui? Tem que esperar ele entrar agora. Não, mas é aqui eu que vou convidar. Então, tem que esperar ele entrar. Ele tem que entrar e aí a gente vai estar ao vivo. Mas já pode Oi, começar. gente, vocês estão me ouvindo? O som, o áudio tá tudo ok? Vocês conseguem me responder? Mas acho que não é melhor eu mandar? Não, mas tem que esperar ele entrar. Vai vendo se ele. Vai acompanhando aí se ele entra. Ah, muita gente entrando já. Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? A gente tá fazendo uns testes e logo logo a gente entra aqui com o Prof. De Leon e faz a abertura oficial, né, desse nosso grande e tão importante evento. Prof. De Leon, manda um convitinho pra você entrar aqui na live com a gente. Quer que eu solte uma musiquinha? Bom, Vamos ver se vai dar. mas só aguardar pra estar em todas as plataformas. Aí a gente começa. Oi, prof, tudo bem? Consegue me ouvir? Tô te ouvindo bem. Ah, que bom. Eu só vou esperar o ok do pessoal, da nossa equipe técnica, para quando tiver tudo ok nas outras plataformas e redes sociais, aí a gente dá início à nossa conversa, tá bom? Bom, uma música. E você tá bonzinho, prof? Tô tranquilo, tô aqui. Que bom. Todo mundo com saúde, né? E na tua família? Graças a Deus. Que bom. Eu sou a velha do rolê, né? Eu já vou fazendo esse tipo de pergunta. Posso falar um pouquinho? Acho que pode sim. Vamos esperar o pessoal dar ok. E aí... Se você tem entre 25 e 45 anos de idade e você ainda não sabe Esperar falar o inglês, pessoal chegando. Posso testar uma coisa aqui? Acho que eu não vou ouvir. Desculpe, prof. Pode repetir o que você falou, por favor? Posso testar uma coisa aqui? Esse Pode recurso testar. Não que eu já, seja um pouco entendo de já tecnologia, mas pode testar sim. tá bom. O que aparece para vocês? Aparece a tela, professor, da tua apresentação. Ah, tá. E agora voltou para mim. Isso, voltou pra você. Que a minha tá Tecnologia é um congelada. negócio difícil. Primeira vez que estou fazendo live na minha vida. Eu também. Tudo hoje. Minha primeira live. Só que a minha imagem está congelada. Eu não consigo Mas ver tá se. em todas as plataformas ao vivo. Já? Prof, recebi agora a notícia aqui que a gente já está em todas as plataformas, todas as redes sociais. Então a gente pode começar o bate-papo, tá? Eu vou te apresentar, professor, e aí a gente já começa essa nossa primeira apresentação. Primeiro, eu gostaria de agradecer a tua presença, né? De ter se inscrito para trazer essa discussão tão importante para a população LGBT, que envolve as temáticas de gênero, sexualidade, né? Uma temática que também me dedico a estudar, tendo como foco na educação. E acho que é o nosso grande compromisso, né, quando a gente pensa em efetivamente tentar possibilidades de transformação da sociedade, superação do machismo, da LGBTfobia. E acho que esses, esse nosso compromisso é o que fundamenta a existência da parada LGBT, mesmo que nesse momento em formato remoto, né, em formato a partir da tecnologia. Então, hoje, o professor De Leon, que é graduado em licenciatura em letras, português e inglês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em linguagem, identidade e subjetividade pela mesma instituição, especialista em gênero e diversidade na escola pela Universidade Federal do Paraná e especialista em ensino de inglês para crianças pela Universidade Estadual de Londrina. E atualmente é professor de língua inglesa pela Universidade Tecnológica Federal de Ponta Grossa. O professor De Leon ele vai apresentar para a gente um bate-papo que ele intitulou de LGBTfobia nas entrelinhas, atos de fala que sustentam a heteronormatividade. Prof, fique à vontade, você se inscreveu com 40 minutos, né? Quando tiver em 20 minutos eu te aviso, quando tiver 10, e assim para você concluir também. Eu vou fazendo as anotações das perguntas aqui para te fazer posteriormente, então quem quiser participar pode mandar, se você quiser responder na hora também fique à vontade. Qualquer coisa a Sim. gente vai trocando uma ideia, tá bom? Mas seja muito bem-vindo e bem-vindo a todos e todas nessa nossa live e no Festival Parada em Casa.
Então, muito obrigado pela apresentação. Estou feliz de estar aqui com vocês. É uma honra também fazer parte desse evento. Quero agradecer a todo mundo da equipe que está trabalhando em cima disso, né? Que é um evento diferente, né? Visto o momento que a gente está, mas também é importante. Bom, então eu vou começar, né? Para a gente não perder muito tempo. Eu preparei uma apresentação ali e eu vou tentar virar a câmera às vezes para mostrar para vocês algumas imagens, tá bom? E aí as perguntas, assim que eu encerrar uma temática, se tiver alguma questão ali, a gente pode ir debatendo também, tá? Fiquem à vontade para mandar qualquer coisa aí, tá bom? Bom, bom, sobre o título, LGBTfobia nas entrelinhas, eu estava pensando sobre o título, né? A gente vai tratar sobre esse preconceito que é mais velado, mas ultimamente esse preconceito também está muito escancarado, né? Não está só velado. A gente Uhum. pode falar também as questões de racismo, né? Existe um preconceito velado, mas visto os últimos acontecimentos, a coisa está muito escancarada também. Uhum. Então, não adianta a gente se iludir e achar que é uma coisa que acontece por debaixo dos panos sempre, né? Não, então, Sim. estava pensando no título a princípio. Mas vou passar aqui para a gente iniciar. Eu gostaria de mostrar para vocês que umas leituras, né? Que dá para enxergar? Dá sim, prof. Acho que dá. Hã? É que a minha parte está congelada, então tem uns livrinhos aqui que fundamentam um pouco das coisas que eu vou dizer, que são a base teórica, né, que vai de alguma forma aparecer nessa discussão. Então as coisas que eu falo vêm de algum lugar também, né, não é só... Tenho esse livro aqui, vou falar um pouco desse artigo também, Cinema e Sexualidade. É, aqui, Vidas Trans, então, relato de 4 autores trans, pessoas trans, né, Uhum. e falam de suas experiências aqui. Com a Enfim, Mara. tem Aí. isso Uhum. que eu peguei aquele dia que ela veio. Isso Uhum. aqui Bom. é após, né, de gênero e diversidade, né, são alguns artigos também. Enfim, aqui a Judith Butler e a teoria queer também, algumas coisinhas. Só para pontuar, né, que Sim. existe um potencial teórico por trás das coisas que a gente discute. Bom, então, como você disse, sou da área de letras, então eu faço uso aqui da teoria dos atos de fala do John Austin, que ele é um teórico da pragmática, né, uma linha da linguística. Então, a partir assim da década de 40, a linguagem passou a ser entendida dentro dos seus contextos. Na concepção desse autor, a linguagem ela tem um caráter performativo. Tá? Deixa eu mostrar para vocês a fotinha do Austin. Conseguem ver ali o autor? Aham. Conseguimos ver sim, prof. Então, bom, o que significa dizer que a linguagem é performativa? Significa que por meio da linguagem a gente pode ofender alguém, a gente pode fazer promessas, dar condolências, fazer pedidos, constranger, tudo isso é possível por meio da linguagem. Então ele coloca isso como atos de fala. Esses atos de fala, ele divide em 3 noções, que são atos que acontecem simultaneamente. Então, segundo o John Austin, o ato de fala é constituído pelo ato locutório, ilocutório e perlocutório. O primeiro, o ato locutório, é a estrutura, é a sintaxe, as palavras que você escolhe e organiza a frase. O ato ilocutório seria o ato central, né? O efeito que você coloca, é a força que você coloca naquela tua fala. E o ato perlocutório é como isso é recebido pelas pessoas que estão ali, o efeito que isso causa no ambiente, no contexto. Todos esses atos, essa separação teórica que ele fez, acontece simultaneamente assim que a gente interage com as pessoas, né? Então, isso que ele constitui como atos de fala. E aí eu faço uso dessa teoria porque eu acho muito interessante a gente pensar que quando a gente fala, a gente está agindo, né? Então, por exemplo, se chega um policial na tua casa e diz você está preso por desacato, alguma coisa assim, esse ritual de dizer você está preso por isso, por aquilo, isso vai acabar mudando a tua vida. A pessoa que recebe essa informação, esse ato de fala faz uma ação que é
mudar a tua vida, você vai para a cadeia, né? Então, a gente percebe que a gente age por meio da linguagem. E até coisinhas mais bobinhas, assim, frases mais bobinhas que você acha que não tem nenhuma ação, não tem nenhuma intenção ali, a gente pode imaginar que tem. Por exemplo, eu estava pensando assim, você está em casa com o namorado, com a namorada, e aí vocês estão comendo alguma coisa, um sanduíche, alguma coisa assim. Quando você diz para o teu parceiro, ah, nossa, que sanduíche gostoso, né? Você tá. Parece que é uma frase que não significa nada, mas essa frase você está querendo dividir aquela experiência, tornar aquilo mais afetivo. Você quer interagir com aquela pessoa. Você quer, de alguma forma, atenção, né? Então você diz, ah, que gostoso esse sanduíche, né? Então, parece que não tem nada por trás dessa frase, mas tem uma intenção, né? Uhum. Então, a gente entende que os atos de fala agem em todos os ambientes, todos os contextos. E aí a resposta da pessoa que está com você também ela pode ser importante, né? Se a pessoa fala, gostoso, não te dá muita bola, você meio vai ficar chateado. Agora, se a pessoa fala, gostoso, nossa, lembra aquele outro sanduíche que você fez tal dia e tal. Então, isso é uma interação que tem os efeitos ali por trás, né? Bom, então, continuando aqui, alguns teóricos de letras vão dizer que a linguagem não é neutra, né? E eu concordo com isso, e então esse é um pressuposto para dizer as coisas que eu vou dizer aqui, que a linguagem não é neutra. O filósofo Sartre também, ele já disse em algumas de suas falas que falar é agir. Isso concorda com o que o Austin vem dizendo aqui, que a gente age por meio da linguagem, né? Bom, Prof, se você puder erguer um pouquinho o celular, que acho que está cortando, o pessoal comentou aqui também, para eles conseguirem sim, ver melhor a apresentação do slide. Consegue? tá, consigo. Agora Assim, ficou melhor. Uhum. tá, desculpa. Aqui tá congelado para mim, eu não consigo ver como que tá a cena, tá? Então vocês vão me avisando aí, tá bom? Tá. É, ok. Então, eu trouxe um exemplo para a gente pensar como que a linguagem funciona. É um acontecimento recente, né, que foi não tão recente assim, mas é a prisão do ex-presidente Lula, né? E aí a gente vai analisar não a pessoa, mas sim como que isso foi noticiado por dois veículos, tá? Aqui vocês conseguem enxergar a imagem lá? Sim, aham. Sim? Bom, então a primeira imagem do jornal O Globo. Reparem que o título Lula preso e também uma imagem mais escura, a semblante do ex-presidente está abatida, as pessoas ao redor, tem umas luzes escuras atrás. Isso tudo causa um efeito, né? É, agora vamos comparar essa mesma notícia dada pelo Jornal do Brasil. Então vejam que a imagem é mais clara, o ex-presidente está sorrindo, tem as bandeiras ao redor, as pessoas estendendo a mão. Então, tem uma outra leitura. E o título é Lula se entrega. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para ilustrar o que eu venho afirmando, né? Que a linguagem não é neutra e que por trás da linguagem tem posicionamentos, tem ideologias e tudo mais, Uhum. certo? Então, aqui a gente pode fazer uma análise do título também. No jornal o Globo, pensando numa questão gramatical. Lula é passivo da ação, ele foi ou é preso por alguém. Já no Jornal do Brasil, Lula se entrega. Então, aqui o sujeito é ativo na ação. Ele se entrega, ele toma atitude, ele decide, né? E também tem uma ambiguidade. Lula se entrega para a multidão. Vejam só como a gente pode ver as nuances da língua, certo? Bom, eu trouxe esse exemplo a princípio para ilustrar a premissa de que a gente age por meio da linguagem, que a linguagem não é neutra. E aí, então, a gente vai entrar agora, né, propriamente no tema, na proposta, para falar sobre diversidade e sexualidade. Então, o Consegue colocar conceito em tela cheia, prof? Acho que fica melhor. sigo. Sim? Ficou bom? Isso, aham. Se puder erguer um pouquinho mais o celular, acho que fica melhor também. Agora é Sim? perfeito, prof. Se você puder manter assim, perfeito. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo prender aqui. Vou deixar.
Assim? Ficou bom? Perfeito. Nossa, show. Ok. Bom, então, heteronormatividade. O que vocês entendem por heteronormatividade? Para mim, é essa ideia de que só existe um jeito certo de se viver, né? Que no caso seria a pessoa heterossexual. Então, isso é colocado como uma norma e o objetivo disso é silenciar ou sequer ignorar a existência de outras possibilidades de vida, né? Sim. Então a gente vive num sistema heteronormativo. A própria imagem mostra, né, que a gente é criado vendo coisas o tempo todo que nos leva a entender o mundo desse jeito. Que naturaliza nossa existência, né? O nosso modo de agir, como se a heterossexualidade fosse a única resposta, né, para uma existência de vida. Exatamente. E aí, esse sistema heteronormativo permite que as coisas sejam ditas do jeito que são. Ela naturaliza as práticas que a gente vai discutir para frente. Então, os discursos que a gente ouve hoje em dia, e ouviu por muito tempo, não são os discursos propriamente os nossos inimigos, mas um sistema que possibilita que esses discursos sejam ditos, sem constrangimento nenhum. Então, isso é importante a gente pensar. Tá? Agora, eu trago aqui também uma citação da Judith Butler, que é uma teórica bem importante na questão de gênero, né? E ela diz assim: quando uma criança nasce e o médico profere o seguinte enunciado: é uma menina. Não se trata apenas de falar qual é o sexo da criança, num ato puramente constativo. Antes de tudo, é uma forma de se atribuir desde já à criança certa feminilidade, um gênero, ou seja, trata-se antes de um ato performativo e por isso mesmo político. Então, muita gente usa essa citação da Butler de uma forma que eu acho distorcida. Eu já escutei gente falando assim, então agora não pode dizer se é um menino, se é uma menina, que não pode determinar o sexo da criança. Acho que não é nada disso que ela está dizendo. O que ela está dizendo, na minha visão, é que quando o médico diz é uma menina, esse ato de fala ele já está carregado de uma história, de uma historicidade e também uma projeção do que essa vida vai ser. Então, quando essa vida mal veio ao mundo, já está predestinado uma série de coisas que ela vai descobrir. No caso, se for uma menina, toda a desigualdade de gênero, todo o machismo, que vai ser cobrado uma certa submissão dela em algumas ocasiões. Então, eu acho que a Butler chama atenção para isso, que ao dizer uma coisa dessa, a gente já está carregando uma projeção e traz também uma história, né? E aí, para conversar com essa citação, tem uma música que eu acho que vocês devem conhecer, que é da banda Francisco Alombre, Triste Louco Mar, né? É quase um hino feminista essa música, e eu gosto muito dessa banda. É, então, esse trechinho aqui, não sei se dá para tocar um trechinho, se tem a questão dos direitos autorais, como é que funciona. Acho que você pode tentar, prof. Você pode Só, tentar. Se a gente cai, é presa, vamos tentar. só uma introdução, né? Só para a gente pegar. Deixa eu ver se vai dar certo. Ok, só um trechinho para a gente lembrar da música, quem não conhece, né? Então, ela diz assim: triste ou comar será qualificada ela quem recusar seguir receita tal. A receita cultural do marido, da família, cuida da rotina, só mesmo rejeita a bem conhecida receita, quem não tem dores, aceita que tudo deve mudar. Quando a Butler fala que o ato performativo, que não é só uma constatação, dizer é uma menina, é um ato performativo e político, eu acho que cabe nessa ideia da receita cultural do que vai ser posto para essa vida, né, que nasceu. E aí a música diz que quem recusa seguir essa receita vai ser taxado de triste ou comar e vai tentar seguir tentar mudar o seu caminho, mas isso vai ser feito não sem dores, né? Então, para a gente pensar como é forte esse sistema heteronormativo, essas receitas culturais que colocam na cabeça da gente, e como é difícil procurar um outro caminho, né? Bom, então, eu também acho importante, aqui eu trouxe essa sigla LGBTQI+,
muito pensar um pouquinho nessas letras. E eu estudo gênero e sexualidade há algum tempo, e eu vejo que muitas vezes a gente confunde gênero e sexualidade. São dois temas que andam juntos, né? Eles sempre estão conversando um com o outro, mas eles não são sinônimos. A gente não pode tomar um pelo outro, né? Eu acho que olhando as letrinhas aqui fica bem claro. Então, as três primeiras aqui, L, G e U, elas dizem respeito à sexualidade, né? E as demais letras, I, o T, o Q e o I, tem mais a ver com gênero, né? Então, lésbicas, gays e bissexuais, questão do seu desejo, da tua afetividade por outra pessoa. Aí, as seguintes letras, o T de transexuais, travestis, transgênero, tem a ver com a sua identificação, né? Como você se sente, como você quer se expressar no mundo. E isso não é a tua sexualidade, na verdade, né? Tua expressão. O que eu entendo como um movimento político, que é o movimento queer, né? Que é um movimento de transgressão para questionar as dicotomias de gênero, homem e mulher. E o I é uma questão das pessoas intersexuais, que é um tema quase bem pouco debatido, né? Que, que na verdade tem a ver com as pessoas que nascem com genitálias ambíguas ou com genitálias com uma formação diferente. E aí entra uma questão de gênero, né? Então tem muitos casos na medicina, principalmente no começo, que os médicos tinham que decidir que gênero que eles iam atribuir para aquela pessoa. Então eles transformavam aquela genitália no que eles achavam que tinha que transformar e muitas vezes isso dava problema. Então, tem muitos casos, tem muitos registros de algumas coisas que aconteceram, né? E uma curiosidade que eu estava vendo sobre pessoas intersexuais é a mesma quantidade de pessoas ruivas é a quantidade de pessoas intersexuais que existem. Então, para a gente ter uma ideia, assim. Só que isso não é muito debatido, né? Não é muito comum falar sobre isso. E aí o mais, achei importante o maisinho ali, porque ele quer dizer que a discussão está em aberto, né? Que as culturas estão em movimento, conhecimento também não é fixo, então a gente tem esse maisinho para dizer que estamos abertos a aprender coisas novas e Sem para o que vier. limitações de identidades e desejos e amores, né? Sim, né? Exatamente, a gente tem que estar aberto para isso. Bom, continuando aqui, eu trago esse caso. Eu vou passar algumas tarefinhas no decorrer aqui para. Porque, né, coisa de professor. Você passa a tarefinha, depois vai dar o visto, vai ver quem que fez. Mas vou deixar algumas coisas que eu não vou me aprofundar muito, mas é só para curiosidade mesmo. Então, esse caso aqui, por exemplo, é de uma atleta, acho que se eu não me engano ela é mexicana agora, não lembro bem certo, a Maria José Patin. E ela era da corrida com barreiras. E o caso dela é muito curioso. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito surpresa. Assim. Em 1983, ela ia participar de uma competição, de uma Olimpíada, e eles faziam, não sei se ainda fazem, um teste de hormônios, um teste de feminilidade que eles chamam, que era para verificar, entre outras coisas, se aquela pessoa que ia competir era de fato homem ou mulher, sabe? Para a categoria certa. E aí, essa atleta, ela sempre se identificou como mulher, ela tem vagina, ela tem seios, então não entra muito no caso no caso de intersexual que a gente estava comentando anteriormente, porque a genitália dela não tem formação ambígua. Só que nesse teste, o que aconteceu? É, eles detectaram um cromossomo masculino, dito masculino, né? Então aí eles viram que a genética dela era diferente. E eles proibiram ela de participar de todos os jogos dali para frente por causa dessa questão, dessa questão genética. Então eu vou deixar para você quem quiser saber mais da história dela, o que aconteceu a partir disso, o que ela teve que enfrentar, né? Como que ficou a carreira dela a partir desse acontecimento aí. Mas eu trouxe só para a gente pensar que como é complexo o ser humano, a sexualidade, o gênero, e a gente tem essa tendência de querer encaixar tudo, né, em caixinhas e tal, mas e aí aparecem alguns casos que desestabiliza completamente o que a gente sabe. E esse é um deles, por exemplo. Outra tarefinha que eu vou deixar para vocês aqui, essa seria uma sigla mais completa, né, com as letras.
E aí eu fiz essa pesquisa de ver o que cada uma delas significava. E a gente pode aprender muita coisa olhando cada letrinha aqui, ver o que cada uma delas dizem. Por exemplo, tem um 2 ali no final, né? E aí aquele 2 é de dois espíritos, two spirits, de inglês, que remete a grupos originários, aos indígenas. Algumas aldeias nos Estados Unidos tinham uma forma de entender o gênero como algumas pessoas eram tanto homens como mulheres na concepção deles, ou era as duas coisas ao mesmo tempo, assim. E eu estava lendo nesse livro que eu tenho aqui, Devassos no Paraíso, que os indígenas aqui no Brasil também, cada aldeia tinha o seu entendimento de gênero e sexualidade. Então, algumas coisas eles aceitavam, outras não. E é muito curioso ler a ética que eles tinham e tinham bastante abertura nessa questão de sexualidade. Em algumas aldeias, por exemplo, o homem, eles entendiam como uma brincadeira, mas o homem se relacionava com o seu cunhado, com o seu primo, e era uma coisa aberta, assim, na frente das pessoas. E eles entendiam como um amor de brincadeira, assim. E isso era natural. Não tinha nenhum julgamento. E, enfim, mas outras aldeias, eles não aceitavam algumas coisas, aceitavam outras. Tinha mais, eram coisas mais escondidas e tal. Mas, enfim, só para comentar que cada letrinha dessas aqui pode trazer um conhecimento para a gente a mais, né? Por exemplo, o C ali é de curiosos. E aí são pessoas que não que querem experimentar, que não querem dizer, sou isso, sou aquilo, né? Estou experimentando, né? Então, enfim, vou deixar essa tarefinha para vocês também, que é pesquisar o que cada letra significa. E daí vocês podem comentar aí, a gente pode debater mais também. Mas vou passar para frente para não ficar me estendendo aqui, certo? Vamos Ok, então, estudar, prof. Temos outros mais 20. sim. Alguma questão aqui, será? Até agora eu posso continuar? Até agora não chegou nenhuma pergunta, prof. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, um comentário aí, pessoal, para fazer? Vamos mandando. Continua. Vão mandando e eu vou anotando aqui, prof. Aí depois eu passo para você, tá bom? Tudo bem. Uhum. Então aqui a gente chega nos atos de fala. Então são falas que eu já ouvi bastante em diferentes contextos e eu trouxe algumas delas para a gente problematizar e pensar a respeito, né? Então, a primeira ali, como eu disse anteriormente, né, essas falas só são possíveis porque a gente vive num sistema que torna essas práticas ok. Essas práticas, então as práticas naturalizam e possibilitam que isso seja dito sem nenhum problema. Por exemplo, você está num grupo de homens e aí eles estão fazendo algumas piadinhas e tudo, e tem um menino ali que vai ficar mais quietinho, né? E aí o outro menino chega e pergunta: Você não é viado, né? Porque você não está compartilhando, não está rindo, não está fazendo as piadas junto. Então, essa ideia de correção, né? De categorizar e diferenciar o normal do anormal. Então, se você for viado, você não pode participar desse grupinho aqui, né? Você está muito quieto aí, né? Então, isso eu já vi acontecer. No esporte também, eu pratico esporte, então a gente vê que é uma área que também tem muito machismo, tem muito. é, Aqui é uma mistura de questões de gênero e sexualidade, porque geralmente quando querem ofender um menino, eles vão usar de palavras femininas, né? Então vamos dizer, por exemplo, que você está jogando igual uma mocinha, que alguma coisa assim, porque tem esse entendimento de que o feminino é uma coisa ruim, né? Um entendimento do machismo. E para desconfiar da sexualidade, ou mesmo para menosprezar aquela pessoa, a gente vai usar de atributos femininos. Isso acontece muito no esporte. Então, por exemplo, são dois times jogando, e aí alguém pergunta, quem que tá ganhando? Daí eles falam, 2-0 para o time masculino, querendo dizer que o outro time é feminino, quando na verdade são dois times masculinos. E, então isso mostra um pouco da questão de gênero e a sexualidade. Tem essa mistura aqui, né? Quando o feminino sempre pôs como algo negativo, menor e vexatório, né? Essa outra frase aqui, que também é bastante comum, já ouvi bastante, assim, a gente sabe que tem um casal, por exemplo, que é preconceituoso, que fala algumas coisas preconceituosas e tem uma criança, né, nessa casa.
e alguém diz, ah, eles têm filho pequeno, um dia eles vão pagar com a língua, querendo dizer que essa criança pode ser gay, pode ser lésbica, alguma coisa assim, e aí é como se fosse um castigo para esses pais que falam que são preconceituosos, né? Então, essa ideia de castigo, que é horrível pensar essa situação assim, que a gente deseja que essa criança cresça com pais preconceituosos, né? Que essa criança vai ser gay e vai ter pais preconceituosos, né? A gente não deveria pensar dessa forma, né? Que desejar para essa criança os pais que são preconceituosos. Enfim, não sei se ficou claro, me atrapalhei um pouco. É, continuando aqui, essa outra frase, essa aqui é escancarada, né? Não tem nada de escondido. É preferível um filho bandido a um filho bicha. Vocês já devem ter ouvido muito isso também, né? Menina, essa aí já ouvi. Nossa, Sim, essa é bem típica. típica, né? E aqui, essa outra, a gente pode chamar de uma homofobia cordial, que a pessoa diz assim, nossa, eu amo os gays, só não concordo com a prática, né? Então, é aquela coisa, né? Ela quer separar a pessoa daquilo que ela é, daquilo que ela faz. Eu acho que não tem como. E tem uma vertente religiosa também, né? Vem muito da religião. Por exemplo, Deus acolhe a todos, mas ele foi muito claro quando criou o homem e a mulher, né? Então, uma coisa religiosa também que é bastante forte. E aí, essa outra que eu já ouvi, já me falaram, inclusive, eu não sou nada, não tenho nada contra, mas a gente tem que proteger as nossas crianças, né? Como se você fosse fazer alguma coisa de ruim para as crianças, né? Como se a tua existência fosse. E aí aquela coisa, né? Eu já ouvi uma outra frase que eu vi que tem a ver com isso. A gente não. As pessoas gays, as pessoas trans não querem transformar nenhuma criança em gay, né? A gente, na verdade, quer salvar as crianças que são gays de uma sociedade preconceituosa, porque a gente sabe dos casos de crianças e adolescentes que têm depressão, que tentam suicídio, coisas assim. A criança hétero vai continuar sendo hétero se ela assim desejar, né? Não tem nada que vai fazer mudar isso. E essa última frase aqui também já ouvi bastante. Quando alguém chega, você nem parece gay, ou você nem parece trans, você nem parece lésbica, né? Como se a gente precisasse parecer, né? Como se você precisasse andar com uma bandeira na testa para dizer que você é gay. E aqui está escondido uma coisa que eu acho muito grave, tem a ver com aquela heteronormatividade que a gente fala. Então, você não parecer gay e ser gay, tudo bem. Mas se você for gay e parecer gay, isso é muito ruim, né? Você tem que ser assim, você não pode parecer. Com Então, posturas, comportamentos e roupas, né? Que fogem às fronteiras, como diria a professora Aguacira, né? Que rompem as fronteiras do gênero. exatamente, exatamente. E aqui dois relatos também que me chegaram, só vou comentar rapidinho. Uma amiga foi contar para um amigo sobre que ela era lésbica, né? E até então ele não sabia. E pensando naquela questão de estereótipo, ela não parecia ser. E ela chega e conta para o amigo, ele reage da seguinte maneira: ai, nunca imaginei. E a reação dela: ai, obrigada. Tipo, ela agradeceu por ele nunca imaginar que ela era lésbica, sabe? Então, pensando que ela ficou feliz de não parecer, né? Então, aquela coisa da homofobia internalizada, da heteronormatividade é bem forte nas nossas falas, nos nossos discursos. E esse outro caso aqui, também esse aqui é bem estranho, mas aconteceu. Me contaram, né? O professor chegou numa instituição para trabalhar e foi uma pessoa orientar ele sobre como que ia ser os procedimentos. E ela falou, essa pessoa disse o seguinte, ó, vai ter muita menina que vai querer dar em cima de você e tal, e você pode ter problema com isso. É melhor você fingir que você é gay. Diga que você tem AIDS, alguma coisa assim, para afastar, para você não ter problema com isso. Então, a orientação que deram, né, para esse professor que chegou a trabalhar. Coisas que acontecem dessa gravidade e a gente fica só assustado de saber, né? Finge que é gay, que você tem AIDS, imagina dizer isso. Mal sabia ela que ele realmente era gay, né? Na minha própria prática de estágio, né, professora? Eu, como estudante de pedagogia, então a gente faz os estágios na educação infantil, nos anos iniciais do fundamental.
Então, quantas e quantas vezes eu não recebi, assim, orientações exclusivas a mim, por exemplo, de, ai, melhor não abraçar as crianças, ai, melhor não demonstrar tanto afeto, né? Que não é que a gente tenha preconceito, mas imagino que um pai pode pensar, né? Se alguém vier, pode pensar segundo as intenções, né? Como se a nossa sexualidade já fosse sinônimo de pedofilia ou abuso, né? Quando muito pelo contrário, as nossas lutas são para a superação desse tipo de violência, né? Sim, exatamente. É bem essa fala, o que que vão pensar, né? O que que alguém pode ver interpretar mal, alguma coisa assim. É, e essas duas falas aqui, que eu tenho ouvido bastante ultimamente, e eu comecei a pensar sobre isso, né? Então, como eu venho dizendo, os discursos não são neutros e tal. E hoje em dia tem uma linguagem da internet que as pessoas gostam de usar, que falam que é meme, que é não sei o quê. Enfim, mas eu vejo bastante essas frases dentro da própria comunidade LGBT, né? Ah, hoje um gay vai estragar meu dia. Odiar gay não é homofobia, é inevitável, né? Então, sim, tem um fundo de humor, mas aí eu fiquei pensando, né? A gente entende que os discursos ganham vida e cada um interpreta do jeito que quer. Fico pensando, se esse tipo de falas começa a ganhar força na voz de um bolsominion, por exemplo. Eu acho isso problemático, né? Isso começa a ser repetido em outras instâncias, né? Ah, os próprios gays dizem coisas assim, então, e aí acaba ganhando aquele caráter aquela, de verdade, aquela narrativa de verdade, sabe? Então eu fico um pouco com receio quando eu vejo essas frases. Não estou dizendo que vocês não podem mais falar essas coisas e tal, mas assim eu fico pensando, fico problematizando esse tipo de discurso, né? Enfim. E aí eu trago uma citação aqui da Muniz, que ela diz que a questão é que a linguagem, ao mesmo tempo em que possibilita uma existência, também ameaça, que é essa coisa da linguagem que ela pode ser ambígua, né? A gente pode interpretar do jeito que entende alguma coisa. Enfim, aqui também fala um pouquinho de LGBTfobia cordial, que são aquelas frases que a gente estava problematizando, né? Então, essa homofobia cordial não existe só em moças religiosas com cara de boazinha. Aquela mãe ou aquele pai de um gay, por exemplo, que manda a famosa frase: amo do mesmo jeito, mas não vou dizer que ama a prática ou a ideia. Ou então aquela colega de trabalho que te trata super bem, mas você é o único com quem ele tem receio de ficar sozinho. Aquele professor que manda uma piadinha homofóbica toda a aula, mas a piada é seguida por brincadeira, viu? Não tem preconceito. Então, esse tipo de homofobia cordial, ou LGBTfobia, ajudam no serviço de silenciar reclamações sobre LGBTfobia. Afinal, é mais fácil você chamar de maluco o pastor que fala berrando com cara de ódio do que a cantora gospel com voz fofa, ainda que ambos tenham as mesmas opiniões. Antes um inimigo honesto do que um falso amigo, né? Então, para a gente pensar essa homofobia cordial também, que acontece bastante. Aqui, agora eu vou entrar numa comparação também de notícias, que eu trago algumas imagens de 1970, de alguns jornais, a forma como eles falavam de pessoas gays, homossexuais e tal. Então, aqui, vejam, dois casamentos de homossexuais revoltam o povo. Então, os homossexuais não tinham nem nome, né? Uma coisa assim, bem clandestina. A outra notícia ali, escapei do inferno dos homossexuais. A fala de alguém entre aspas, né? Homossexuais arrombavam só boutiques. E aqui, lésbica matou Dulcineia que lhe negou amor. Então, vejam o caráter dessas notícias, né? A forma como era colocada nessa época, em 1970. A população LGBT nem tinha nome, e aqui nem se falava, né, de pessoas trans, homossexuais e lésbicas. E agora a gente vai comparar com um caso aqui mais recente, tá? Então, vejam essas notícias de 1970, agora vamos passar para 2018, que é um caso, uma tragédia, na verdade. Uma moça de 17 anos foi morta por causa de um celular. E antes de morrer, ela se virou para a pessoa que estava ao seu lado e disse sua última palavra: amor. Lendo a cobertura dessa tragédia, nós ficamos em dúvida. A pessoa que estava ao lado era sua namorada ou era uma amiga? Enfim, qual que era a relação da pessoa que estava com a vítima?
E aí a gente vai interpretar isso dependendo do veículo, né? O quão LGBT-fóbico é o veículo que está dando essa notícia, ou a falta de responsabilidade do jornal mesmo, de não apurar as informações. Então vamos ver aqui. Por exemplo, o Estadão, quando eles foram noticiar essa tragédia aqui, vou ler para vocês o trechinho. Soraya passeava pela rua com uma amiga quando foi abordada por bandidos. Então aqui eles tratam a namorada dela como uma amiga. Aqui na agência Globo, dizem que ela estava acompanhada de outra jovem quando foi abordada por dois criminosos. No G1, eles colocam testemunha. Eu a joguei, ela virou para mim caída e só falou amor. Diz testemunha de roubo de celular. Enfim, por que problematizar essas palavrinhas? Porque a gente está silenciando a história dessa pessoa, uma menina lésbica que foi morta por dois criminosos e até na hora de noticiar como que isso aconteceu, mesmo ela tendo chamado a namorada de amor, que foi a última palavra que ela disse, os veículos acabam silenciando, né? Então vejam como silenciando essa relação, essa forma de essa forma de se relacionar das duas, isso acaba sendo silenciado. E aqui a gente também teve outros veículos que deram essa notícia de um jeito mais honesto, né? Por exemplo, o UOL, Band News, O Dia. Aqui diz assim, de acordo com a namorada, que teve a identidade preservada, namorada de jovem assassinada nega reação a assalto. Última palavra dela foi me chamar de amor. Aqui uma fala da própria namorada, diz-namorada de jovem morta. Enfim, eu acho complicado silenciar, né, a relação que as duas têm, mesmo quando é para dar uma tragédia dessa, para falar sobre uma tragédia dessa que aconteceu, meio que silencia a história dessa pessoa, né? Sim. Porque se não Enfim, fosse se fosse com uma pessoa não LGBT, o modo como esse discurso, essa narrativa, né, essa manchete poderia ser construída seria outra, né? exato. Então a gente tem assim alguns três veículos que silenciaram e 5 jornais que falaram, trataram a moça como namorada, né? Então tem um parâmetro aí de para a gente ter uma ideia. Enfim, agora eu vou entrar numa outra discussão que é daquele livrinho que eu mostrei para vocês de cinema e sexualidade, né? Que é o livrinho da Guacira Lopes Louto, né? Então, sobre esse primeiro bloco, alguma questão, será? Que ficou algum comentário, alguma coisa assim? Ó, só alguns comentários complementando a tua fala ali, né, professor? Sobre como é difícil as pessoas entenderem, por exemplo, de entender que gay é uma opção, né, e não com uma construção também de sexualidade. Apenas colaborações aí para sua fala. Sim, Colaborações acadêmicas, colaborações experienciais, mas nenhuma pergunta. tudo bem. Então, para a gente entrar agora nessa outra temática, que também está relacionada com as coisas que eu venho dizendo, mas vai entrar um pouquinho na esfera do cinema, né? Então, a Louro trata o cinema como a sétima arte, que já foi bastante popular e ainda é bastante popular, e teve um momento que as pessoas chamavam o cinema de arte impura, mas não de uma forma negativa. Na verdade, sim, pura quer dizer que ela trazia outras formas de arte junto, né? Por exemplo, no cinema a gente pode ter música, pode ter pinturas e tudo. Então, é uma arte que mistura outras artes. E aí a gente vai pensar quais são os impactos ou reflexos na sociedade dos filmes que são produzidos e etc. Ela defende que os filmes exerceram e exercem pedagogias de sexualidade sobre o público. Então, essas narrativas, elas assumem efeitos de verdade e ensinam as pessoas determinados comportamentos. Muito bem. Então, continuando aqui. Ela faz uso do Foucault, né, que entende a sexualidade como um dispositivo histórico. Então, seria um construto cultural em que se arranja por meio da linguagem, dos corpos, dos gestos, rituais. São disputas de identidade, jogos e parcerias sexuais, sempre situados historicamente.
as representações dos personagens, se a gente for pensar em personagens gays, quando aparecem personagens gays, elas podem variar entre legítimas, modernas, patológicas, fatais, desviantes, ou mesmo a representação da mulher no cinema. Também ela vai ter essas variantes. Embora essas representações tenham variabilidade e por vezes sejam contraditórias, seus vestígios persistem por muito tempo quando reiterados por outras instâncias, assumindo significativos efeitos de verdade. Então, isso já vai ficar mais claro para a gente pensar, por exemplo, a questão de gays no cinema, ou pessoas trans, como que isso é abordado. Aqui na década de 50, tem uma estudiosa, Anne Clapton, eu acho. Os filmes dos anos 50 mostram antigos códigos de desmoronamento. Então, atrapalhei um pouquinho, deixa eu ver. Os filmes dos anos 50 mostram antigos códigos se desmoronando, prontos para ruir, mas ainda se aguentando. A sexualidade respingava por todo lado sem ser, entretanto, reconhecida. Num tempo de pós-guerra, parecia necessário reverter o avanço feminino. Então, os filmes dessa época, eles queriam ensinar as mulheres como se comportar, né? Não queriam que elas saíssem de casa, queriam que elas formassem suas famílias, que não optassem pelo trabalho. Então, os filmes traziam esse dilema, o dilema feminino, que era escolher entre a família ou uma carreira. E as mulheres que escolhiam uma carreira, por exemplo, elas eram retratadas de forma masculinizada, de uma forma pejorativa, como infelizes, que mostravam que aquela escolha não tinha sido uma boa escolha, e enfim. Então, os filmes ensinavam que a mulher deveria formar sua família, cuidar do seu marido, nessa época. Porque estava se notando um movimento surgindo de questionamentos, pessoas querendo buscar outros caminhos, né? A sexualidade, na década de 50, era mais sugerida do que exibida. Os filmes eram todos sobre sexo, mas sem sexo. E aí a gente avança. Também nessa época era muito forte os clássicos de faroeste, né? Os mocinhos fortes, corajosos, quase sempre brancos, lutavam contra índios, mexicanos, degenerados de todo tipo. O final feliz não supunha o encontro com o par amoroso. Então, muitas vezes, o mocinho salvava a mocinha, né? Mas isso não significava que ele ia ter que ficar com ela, né? Os finais do filme, talvez vocês tenham essa imagem em mente, né? A câmera deslizava, sugerindo que para esse homem as aventuras continuavam. Terminava o filme com ele no cavalo, indo para um outro lugar, para uma outra cidade, buscando novas aventuras, né? Então, essa era o retrato do mocinho, do herói, nesse tipo de filme, na década de 50, e que perdura ainda, né? Muitos filmes ainda seguem esse modelo. Prof, conseguimos terminar em 10 minutos? Conseguimos. Temos que encerrar falando. Menos que 10 minutos? Prof, menos que 10 minutos, senão a live vai encerrar. Ai, meu Deus, quanto tempo? 5? Sabe quanto tempo? De 5 a 7 minutos. Uns 5, 7 minutos a gente tem, prof. Será que conseguimos terminar? Ou senão a gente reinicia. Não, conseguimos. Vou dar uma apurada aqui, tá bom? Tá. Bom, deixa eu passar aqui. Aqui, eu vou passar para isso aqui, que é o primeiro filme que tem um personagem homossexual nos filmes de Hollywood, que é um filme de 1959. Passou para a história como o primeiro filme americano voltado ao grande público que traz um personagem homossexual. O filme precisou de uma licença especial da Igreja Católica para ser produzido. Ainda que seja um personagem central, que é o Sebastian, o rosto dele nunca é mostrado. Então ele é tratado em flashbacks, mostra ele de costas, e isso sugere a sua sexualidade por meio de falas, assim, fica implícito. O desfecho desse personagem é trágico, né, como de costume, e ele é colocado no lugar de anormalidade, de abjeção, para dizer que ele merecia aquele desfecho. Então, o primeiro personagem que teve, que a gente pode ter indícios de um homossexual no cinema. E aí, essa ideia de anormalidade, né, perdura em muitos filmes, ou o desfecho trágico também, isso é muito comum em muitos filmes que vão tratar de sexualidade. E aí, a partir daí, a temática da homossexualidade deixava de ser ocultada, mas os vestígios da posição desprezível que foram marcadas, não só pelo cinema, de um modo ou de outro persistiriam. Aqui é bem interessante, gente. Eu tenho 2 filmes que
Um deles é da década de 60, se eu não me engano, e o outro é de 2000 e pouco. Então, esse Notas sobre um Escândalo é de 2000 e alguma coisa. E eles têm uma história muito parecida. São duas professoras. Uma delas, dois filmes, uma delas é lésbica. Dá a entender que é lésbica e está interessada na amiga, né? E a outra, e a amiga, nos dois filmes, finge não entender e vai levando aquela amizade. Mas a forma como esse personagem, que o personagem da lésbica é tratado nos dois filmes é de uma forma bem negativa. É, uma pessoa assim, que tem uma maldade. E o final das duas personagens lésbicas, no caso, é trágico, tá? Só para vocês saberem. Então, um filme da década de 60 e um filme de 2000 e pouco, e a narrativa é meio parecida, só para a gente ter uma comparação desses filmes. E aí, filmes que evitam o final trágico apelam para o ridículo ou para o caricato, algo também comum na televisão e no teatro. Então, quem não se lembra, por exemplo, dos Zorra Total nos anos de 2000, né? Que tinha aqueles personagens estereotipados, né? Onde foi que eu errei? O pai dizia para falar do filho dele. Também Pit Biche, Pit Pitoca, né? Aquela coisa da década de 2000 e pouco. E aí, como estamos de tempo? Temos menos de 5 minutinhos, prof. Senão a live vai encerrar. E aí, então, dando um salto para agora, 2000, né? A partir de 2000 a gente vê outras narrativas sendo contadas, a gente vê que o personagem LGBT assume o protagonismo em muitas histórias, né? Isso é importante, né? Quando a história é contada pela ótica daquela pessoa, então a gente não é um figurante, não é secundário, não está ali fazendo ponta. Essas narrativas começam a surgir a partir de 2000, eu acho. E aí, só para fazer uma brincadeirinha, né? Quem não se lembra, na década de 90, esse filme que é um clássico, né? A Lagoa Azul, dois jovens brancos heterossexuais perdidos em uma ilha paradisíaca, descobrindo a sua sexualidade, né? Nudez, sexo, isso passa batido com naturalidade, ninguém questiona. A atriz na época tinha 14 anos, se eu não me engano, e, e ela é mostrada com nudez e tal, de algumas formas. Enfim, isso passou tranquilo, né? Agora, se coloca um casal gay, aí isso causaria um- Também tem esse filme que traz a questão da transexualidade, é bem interessante, que deixando como sugestão. Essa aqui eu já falei. E hoje em dia, então, a gente vê outras narrativas, né? A gente vê outros filmes. Moonlight, por exemplo, que ganhou o Oscar, é muito bonito, gente. Hoje eu quero voltar sozinha, que é um filme brasileiro também. A gente vê essas outras narrativas sendo contadas, isso é importante, né, pela representatividade que traz. Trago aqui também duas séries de professores, né, que vale a pena conferir, Prof, porque eles estamos quase no limite. Quer pular para as conclusões? vamos, apoiar os artistas que fazem parte do movimento, também trago aqui algumas imagens, né, de artistas para a gente apoiar. Enfim, uma sugestão de documentário, The Mask You Live In, bem bacana. Muito bom. Fala. Aí, chegamos. Então, só para finalizar, gente, então, desculpa se eu não me fiz claro em alguns momentos, que a gente tô bem ansioso também para estrear esse negócio de live. Enfim, eu acho importante dizer que a gente tem que, enquanto comunidade LGBT, a gente tem que se unir, não só para fazer festa, mas também para lutar. A gente tem que respeitar a especificidade de cada grupo, porque é uma comunidade diversa. A gente tem gays negros, tem travesti, tem todo tipo de gente. A gente tem que se unir e lutar pelas coisas que a gente tem em comum e respeitar as coisas que a gente tem de diferente. Então é um momento de união para a gente pensar, de ter consciência política e levar essa luta para frente, né? Porque a gente está vendo um momento político é bem complicado, né? Então a gente precisa se unir. Acho que é isso que eu tinha para dizer, gente. Espero que tenha ficado claro, que se alguém quiser conversar mais, pode conversar. E Aqui a a gente não referência. tem uma Bora. pergunta específica aqui, mas acho que o pessoal pode se dirigir especificamente no teu perfil, né, aqui do Instagram. Procura o professor Delion Betim e aí troca uma ideia. Mas gostaria de te agradecer, professor. Infelizmente a gente está quase encerrando essa live aqui, Sim, mas te agradeço pelos seus estudos, pelas suas pesquisas e penso que se a LGBTfobia e os problemas de gênero e sexualidade acontecem pela cultura, né, é discutindo a cultura e que a gente pode transformar a linguagem e as nossas realidades para melhor.
Mas os comentários são só parabenizando você, prof. Parabéns e Obrigado ao pessoal agradeço. que assistiu aí. Obrigado a todo mundo da parada também. A gente vai iniciar então com uma nova live, pessoal, com uma nova discussão agora sobre arte e LGBT. Até a próxima, fiquem atentos. Daqui a pouco temos drag, temos música, temos DJ, temos tudo. Fique atento você aí também, prof. Vou ficar, pode deixar. Valeu, querido.